Para resolver o sistema linear, primeiro vamos ter que fazer uma escolha. Temos que escolher qual das duas variáveis vamos ter que eliminar. Ou vamos eliminar a letra x, ou então nós vamos ter que eliminar a letra y. Qual das duas deve ser eliminadas? Qualquer uma das duas. Só que às vezes, dependendo dos números que acompanham a variável, uma delas fica como o caminho mais fácil. Por exemplo, se nós olharmos para esse sistema linear aqui, eliminar a letra x é um caminho mais fácil do que eliminar a letra y. Por quê? Eu vou explicar como. Porque para eliminar a letra x, basta multiplicar esta equação por 2. Porque para nós eliminarmos a variável, é necessário que estas variáveis estejam acompanhadas de valores iguais e com sinais diferentes. Por quê? Porque vamos eliminar as variáveis através de uma subtração. E esta subtração, o resultado tem que ser zero. Por exemplo, 3 que subtrai por 3, 4 que subtrai por 4, e assim por diante. Como o x está acompanhado do 2, a equação de baixo, o seu coeficiente, tá? Lembrando que o número que acompanha a variável é chamado de coeficiente. Seu coeficiente é um negativo. Quando multiplicar esse 1 por 2, os valores vão ficar iguais. E como os sinais já são diferentes, nem precisa mudar o sinal. Basta modificar o número. Então, multiplicando esta equação por 2 positivo, vai ficar 2 igual a 2. E aí, 2 positivo com 2 negativo vai dar 0. E o 0, ao multiplicar pelo x, ou x multiplicado por 0, o resultado desta multiplicação é 0. 0 vezes x dá 0. 0 vezes qualquer outra letra. 0 vezes m. O m também vai deixar de existir, porque sendo multiplicado por 0, o resultado é nulo. Para eliminar a letra y, vai ser um pouco diferente, porque da mesma forma, vamos ter que fazer com que o y estejam também acompanhados de valores iguais e com sinais diferentes, que no caso não estão. Para igualar os valores do y, vai ter que fazer com que seja alcançado um número 12, para ficar mais fácil. Para isso, vai ter que multiplicar o 4 por 3, para chegar em 12, e o 3 multiplicar por 4, que vai ficar 12 e 12. E um desses dois valores, que é o 3 e o 4, um deles vai ter que ficar negativo, para que não seja uma adição do jeito que está, e sim uma subtração. Quando nós queremos igualar um número, existe um caminho que facilita um pouco as coisas de nós descobrirmos. Por que eu falei o 12? O 12, entre o 4 e o 3, ele é o menor divisor comum. Qual o número que dá para dividir por 4 e por 3? O menor deles é o 12. 8 divide por 4, mas 8 não divide por 3. Como é que descobre isso? Bom, nós podemos fazer o que a gente chama de fatoração. Pega esses dois valores, que é o 4 e o 3, separa por uma vírgula, e aí nós vamos fazer divisões sucessivas através dos números primos. 2, 3, 5, 7, até chegar num resultado igual a 1, o resultado da divisão. Por exemplo, entre o 4 e o 3, o 4 divide por 2. Então, nós vamos começar pelo 2. O importante é que um deles seja divisível.
Aí já começa pelo número menor, que fica mais fácil. 4 dividido por 2 dá 2. Coloco o resultado da divisão de baixo. 3 não divide por 2, abaixo 3. Agora, como entre o 2 e o 3 ainda existe um número que divide por 2, vamos continuar com o mesmo número. No caso, o 2. Por causa desse 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Nesse caso aqui, não precisa dividir mais, só falta o 3. Mas como novamente o 3 não divide por 2, tem que repetir o 3 e ele vai ter que esperar um número que possa dividi-lo, que nesse caso o próximo número primo é o 3. Então abaixo o número 1 e vamos dividir o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Continuando, a fatoração ela já está finalizada, ó. 4 chegou no número 1, o 3 também. Então, todas as divisões necessárias já foram providenciadas. O que é que nós devemos fazer? É juntar todos os números que foram usados na divisão e multiplicar todos eles entre si. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, para o 4 chegar no 12, tem que multiplicar por 3. O 3, para chegar no 12, tem que multiplicar por 4. E um desses dois tem que ficar negativo, para que o resultado seja zero através da subtração e não adição. Lembrando que para ser uma subtração, os sinais têm que ser diferentes. Então, coloca o valor que vai multiplicar a equação entre parênteses, que no caso é o 3, que o 3 multiplicando 4 alcança o 12. E o próximo número, para multiplicar a segunda equação, vai ser o 4, que 3 vezes 4 vai ser 12. Um desses dois aqui terá que ser negativo. Qualquer um deles vai servir. Tá? Por exemplo, colocando a primeira equação mesmo. Então, vamos deixar aqui negativo. Eu falei que para eliminar a letra X seria um caminho mais fácil. Eu estou pegando aqui o caminho mais difícil para que vocês possam entender. Tá? Porque nem sempre vai ser possível resolver o sistema linear só multiplicando uma das equações. Vários sistemas só vão conseguir eliminar qualquer uma das duas variáveis multiplicando as duas. Tá? Então, nem sempre vai ter esse caminho mais fácil. Ok? Então, neste caso aqui, estamos escolhendo eliminar a letra Y. Bom, então vamos começar a multiplicação, ou seja, as alterações das equações. 2x positivo vezes 3 negativo. Quanto é que vai dar? Seguindo a regra da multiplicação. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 3 igual a 6. Então, 6x, repete a letra. Menos 4y vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 4y vezes 3, 12y. Agora é só passar para o segundo membro. Vai fazer do mesmo jeito. 2 positivo vezes 3 negativo. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 3 igual a 6. Agora é só passar para a segunda equação, fazer do mesmo jeito como foi feito em relação da primeira. Multiplicar todos os termos pelo mesmo número, que neste caso aqui é o 4 positivo. Então, menos 1 vezes 4 positivo.
Menos vezes mais dá menos. 1x vezes 4, 4x. Menos 3y vezes mais 4, menos vezes mais, dá menos. 3 vezes 4, igual a 12. 12y. É o mesmo 12 encontrado através da fatoração. Coloco o sinal de igualdade. Passamos então para o segundo membro. Menos vezes mais dá menos. 6 vezes 4 dá 24. Passa a linha, igual é feito na operação da adição e subtração, e é só juntar, seguindo a mesma regra. Sinais iguais, junta através da adição. Quando tem sinais diferentes, vão juntar os valores através da subtração. Menos 6x com menos 4x é uma adição porque os dois são negativos. Seguindo a regra, é só somar e repetir o mesmo sinal. Então, menos 6x com menos 4x dá menos 10x. Doze positivo com 12 negativo, que é uma subtração, 12 tira 12, não sobra nada. É igual a zero. Zero acompanhado do y, juntando os dois, o zero com y, que é uma multiplicação possível de fazer, 0 vezes y dá zero, o que significa que a letra y vai ser eliminada. Neste caso, não precisamos colocar o resultado da subtração aqui. É só eliminar, passando essa linha aqui na diagonal, confirmando que não vamos fazer a anotação do resultado. Finaliza colocando o sinal de igualdade. E agora eu junto 6 negativo com 24 negativo. Tem sinais iguais, somar e repetir o mesmo sinal. Então dá menos 30. Chegou aqui, é só separar o número da letra que está multiplicando, passa dividindo, ou seja, quando separa o número da letra, a sua operação vai ser invertida, transformando a multiplicação em divisão. Passando o número do primeiro para o segundo membro, o seu sinal não é trocado. Então, o 10 continua sendo negativo. Igual menos 30 sobre o menos 10. Agora é só pegar e dividir. X, que é igual porque a variável já está isolada, porque ela está sozinha no primeiro membro. Agora é só encontrar o resultado da divisão. Menos dividido por menos dá mais, que é a mesma regra da multiplicação. Sinais iguais, positivo. 30 dividido por 10, o resultado é igual a 3. Pronto. Já temos o valor do x. O que nós devemos fazer? Agora é só usar o valor do x para determinar o valor do y. Como? Escolhendo uma das duas equações para fazer a substituição do x pelo 3 e isolar a variável e resolver a equação. Tá? Eu vou abrir espaço aqui. E vamos escolher uma das duas equações. Pode ser tanto a primeira como a segunda, ou até mesmo pode pegar as duas equações depois que foram modificadas através da multiplicação. Ou seja, qualquer uma destas 4 equações, se substituir o x por 3, o resultado do y vai ser o mesmo, tá? Só que, olhando para o caminho mais fácil,
é lógico, é melhor escolher aqueles que possuem valores menores. Então, vamos escolher antes da multiplicação. Por exemplo, 2x, vamos escolher a primeira. Então, vamos anotar aqui a equação. 2x menos 4y igual a 2. E vamos designar a substituição. Vamos fazer a identificação do que nós vamos fazer. Para x igual a 3 positivo. Pronto, agora vamos pegar e substituir a variável x pelo valor que está sendo representado por ela, que neste caso aqui é o 3 positivo. Então, repete o coeficiente 2 positivo. Vamos identificar que a operação é a multiplicação, colocando o ponto. E como neste caso aqui o x está sendo substituído por um valor positivo, não há necessidade de colocar o valor entre parênteses. Então, vai ficar 2 positivo vezes 3 positivo. E agora é só complementar colocando todo o restante da equação. Menos 4y igual a 2. Agora é só multiplicar o 2 positivo pelo 3 positivo. Mais multiplicado por mais dá mais, 2 vezes 3, 6 positivo. Mais uma vez, repete todo o restante, menos 4y igual a 2. O que nós devemos fazer para seguir daqui para frente? Vamos deixar o que tem a variável no primeiro membro e os valores que não tiverem acompanhado a variável, que é a sua parte literária, se não tiver no segundo membro. Já que o 4 acompanha a variável y, ele se encontra no primeiro membro, que é antes da igualdade. Como vai permanecer do mesmo lado que está, ele vai continuar com o mesmo sinal. Não há necessidade de trocar. Então, repete o menos 4y. E ele vai ser o único que vai ficar no primeiro membro. Por quê? Porque só ele que está acompanhado do y. O 6 positivo, que está antes da igualdade, vai ter que ser colocado depois da igualdade. Sendo assim, passando do primeiro para o segundo membro. O que vai acontecer com 6? De positivo, ele passa a ser negativo. Por que ele vai passar do primeiro para o segundo membro? Porque o 6 não tem como juntar com 4. Porque mesmo que seja uma subtração entre os dois, mas não é possível subtrair. Porque o 4 tem um y e o 6 não. Mas, olhando por outro lado, o 6 positivo pode ser juntado com 2. Por isso, tem que ficar do mesmo lado os dois valores que são possíveis juntar através da operação. Então, já providenciamos. 6 positivo passou negativo. E agora é a vez do 2. Como o 2 está após o sinal da igualdade e vai permanecer, então ele continua como positivo. Só que agora vamos colocar o sinal por escrito para poder separar do 6. Então, 6 negativo e 2 positivo. Repete o menos 4y. E vamos fazer a junção do 6 negativo com 2 positivo. Tem sinais diferentes. É só subtrair e pegar o sinal do número maior. O sinal do maior é o menos, que está acompanhado do 6. Então, repete o menos. 6 tira 2, sobra 4.
E agora? Do mesmo jeito como aconteceu aqui em relação do x. Vamos separar o número da letra. Como? O 4 e o y, os dois estão juntos através da multiplicação. É a operação que faz com que os dois sejam um só. Quando passar o 4, que aqui está acompanhado do y, para o segundo membro, ele vai deixar de multiplicar e vai passar a dividir. Ele vai passar a dividir quem tiver no segundo membro, que neste caso é o menos 4. Então, coloco o y sem o menos 4. E o 4 negativo, que é esse aqui, vai ficar na posição de numerador. E o 4 negativo, que estava acompanhado da variável, coloca na posição de denominador. Lembrando que, quando separa o número da letra, o sinal vai junto. Agora é só efetuar a divisão, que já vamos encontrar o resultado da variável. Lembrando que, neste momento, do jeito que está, a variável já está isolada. Por quê? Porque ela é a única que está no primeiro membro, não tem mais ninguém. Ela está sozinha. Seguindo a regra da divisão, menos dividido por menos dá mais. 4 dividido por 4 dá 1 positivo. Pronto. Já temos o resultado das duas variáveis. Ou seja, o x vale 3 e o y vale 1.